Olá, bom dia ou boa tarde para todos aí. Vamos dar início aí à aula de laboratório, né? Então, eu vou falar de alguns conceitos básicos primeiro para a gente poder aplicar um trabalho aí com o Tinkercad, né? Então, vamos lá. Seguinte, na eletricidade a gente precisa conhecer três conceitos importantes que nós vamos trabalhar, né? Que nos instrumentos de medição todos vocês viram aí, né, eles estão presentes, tá? Essas grandezas, né? A tensão, a corrente e a resistência elétrica. Ok. O que é a tensão, né? Se a gente voltar lá para eletrostática, lá na física, né? Que o pessoal fala sobre campo elétrico, tá? Uma carga elétrica, ela vai produzir, por exemplo, a carga positiva ao redor dela, ela vai produzir um campo elétrico, que a gente chama. E a gente pode relacionar isso também, fazer uma analogia com o campo gravitacional. E o que acontece? Por exemplo, num ponto aqui, por exemplo, chamar de ponto A, e um outro ponto aqui, B, desse campo elétrico, são pontos de potenciais elétricos diferentes. E aí o que acontece? Né? Dentro de uma região que tem um campo elétrico, se eu estabelecer nesse meio um condutor, por exemplo, vou desenhar um condutor de outra cor aqui de verde, né? Por exemplo, um fio condutor de cobre, né? Desse ponto a esse ponto, vai acontecer a passagem de corrente elétrica. Por quê? Porque entre esse ponto A e esse ponto A e esse ponto B, existe uma diferença de potencial, uma diferença de tensão, tá? Então a tensão, tá? É a mesma coisa que DDP, diferença de potencial, a diferença energética ali entre os dois pontos. No caso, por exemplo, do campo gravitacional, nós temos que em determinada altura, né? Os corpos caem de determinada altura, por quê? Porque naquela altura ele tem um potencial diferente, né? E isso é que acontece na elétrica, né? Na elétrica, se eu tenho dois pontos que têm o mesmo potencial, não vai haver passagem de corrente elétrica se você colocar um condutor. Então, a tensão, tá, é uma diferença de potencial entre pontos, né? No caso, geralmente dois pontos, tá? Então, esse é um conceito importante. Tensão é a diferença. DDP é a diferença, tá? É a diferença de potencial entre dois pontos, tá? Diferença de potencial entre dois pontos. Ok, beleza. Tá, então isso é tensão. Então, por exemplo, quando a gente vai ver, vocês vão ver lá nos instrumentos, né? Por exemplo, no próprio multímetro de vocês, né? Que se vocês tiverem um multímetro, vocês verão que você vai ter lá VDC, né? Que é a sigla voltage em corrente direta, né? Isso aqui em inglês significa voltagem, voltage direct current. Então, o que acontece? Aqui está falando que né, se você procurar lá no seu multímetro, a região onde está VDC, né? Geralmente vem escrito VDC assim, e aí você tem as escalas, né? Ao redor, que aí, por exemplo, 2000, 200, né? Isso aqui seria no digital, né? Em outros você vai ver essa escala diferente. Mas vai estar VDC e vai ter os valores aqui. Então você sabe que aqui você vai medir o quê? Tensão contínua, tá? Esse DC aqui, direct corrente, é a mesma coisa que contínuo. Mas o que é isso?
contínua, tá? Voltagem em corrente contínua, tá? Deixa eu até escrever melhor aqui. Voltagem em corrente contínua, tá? Corrente contínua. Beleza? Como assim? O que acontece, né? Desenhando um gráficozinho, nós vamos ter que, por exemplos de dispositivos que utilizam, né, corrente contínua, né? São pilhas, né? Baterias, pilhas e baterias. A bateria do carro, né? Por exemplo, baterias trabalham com corrente contínua. Então você vai usar um multímetro nessa escala para medir, por exemplo, a tensão da bateria de um carro, né? A tensão de uma pilha, de um controle remoto, né? De baterias da placa-mãe de um computador, né? A bateriazinha lá que fica lá que ajuda a manter a tensão do clock, né? Então o que acontece? VDC seria corrente contínua. Se você imaginar um gráficozinho, como é que seria um gráfico de tensão pelo tempo, onde aqui você tem tensão, que é V, e aqui é o tempo, o que vai acontecer? Essa tensão, ela se mantém. Né? Por exemplo, uma bateria de 9 volts, né? Vai ser em 9 o tempo todo, né? Então, isso é corrente. Então, VDC significa voltagem direta de corrente. Outras simbologias que você vai ver em multímetro geralmente isso aqui, ó. Você vai ver um pontilhado e um traço e um V em cima. Significa a mesma coisa que esse, tá? É a mesma coisa. VDC, isso aqui você vai medir voltagem em corrente contínua, beleza? Mas tem outros símbolos. Tem o símbolo assim, ó, VAC, né? E outro que é igual a ele, tá? Poderia ter colocado sinal de igual aqui. Eu só colocar esse só para ou, né? Seria aqui, por exemplo, assim, seria um tio em cima. Aí aqui eu significo o seguinte, aqui vai estar dizendo que é voltagem em alternate current, né? Então seria voltagem corrente alternada, tá? Então voltage alternate current. Aqui seria voltagem, né, em corrente alternada. Então o significado aqui seria corrente alternada. É aqui que você vai utilizar para medir a tensão da rede elétrica, tá? Então, corrente alternada. No caso, seria a corrente alternada aqui, seria, por exemplo, no DF aqui, né? Você tem a corrente alternada de 220 volts. E como é que é o gráfico disso, né? Se você imaginar uma corrente que não é fixa, né? Então, se nós tivéssemos um gráfico de tensão aqui pelo tempo, nós vamos ter aqui um valor variante, né? De tensão, que geralmente é escrito na forma de uma senoide, tá? Então seria assim, ó, pessoal. Tá? Claro que na senoide perfeita, às vezes tem um ruído, né, e tudo mais, tá? Os sinais em telecom, geralmente são também sinais ondulatórios assim. Então, se você fosse medir a tensão alternada aí da rede elétrica, por exemplo, vocês teriam uma tensão assim. Então, você teria que colocar na escala lá do multímetro, tá? Na região de VAC, tá? E verificar a escala, tá? Então, se é 220, né? Você tem que colocar um valor, por exemplo, geralmente nos multímetros, um multímetro digital, ele vai ter assim VAC ou o V com tio, né? Aqui em cima, ele vai ter uma escala, se eu não me engano, é 750 e a outra é, se eu não me engano, não lembro, tem que pegar ele aqui, mas 350 e 320, né? E 300. Se a tensão da rede elétrica é 220 volts, por exemplo, eu vou colocar 200 aqui, tá? Só para ficar mais, o exemplo ficar melhor, tá? Então, na escala, por exemplo, de 200 volts, e aqui 750 volts, o que acontece? Aqui você vai ter, você vai poder medir
tensões alternadas, tá? Até 750 volts, né? E aqui até 200. Se a tensão alternada da nossa rede elétrica ela é de 220, você não pode colocar aqui porque você vai estar o quê? Trabalhando numa escala muito abaixo de 220, né? Então tem que usar a escala superior, a maior mais próxima. Qual que é? 750. Então você mediria a tensão alternada da rede elétrica aqui, tá? Mas se você estivesse lá em São Paulo, né, que é 110, né? Em outras regiões do Brasil, que é 110, o que você faria? Você colocaria nesse valor, porque 110 tá, está abaixo de 200, você pega a escala com o valor maior, mais próximo, que é 200, beleza? Então você colocaria aqui, ok? Então aqui é um exemplo, a gente falou sobre tensão, tá? E mostrou aqui a simbologia, né, que a gente tem nos instrumentos de medição, beleza? E o conceito do que é tensão, tá? Tensão é uma diferença de potencial entre dois pontos, tá? Se você colocar um condutor entre esses dois pontos, vai ocorrer a passagem da famosa corrente elétrica aqui, tá? Então nós temos a corrente elétrica. Que tensão, tá? A unidade de tensão é o volt, né? Então gravem aí, tá? A gente pode colocar aqui unidade. Vou colocar aqui até mais unidade, né? Unidade de tensão. A unidade é o volt, né? Que em V significa volt, tá? Beleza. Corrente. O que é a corrente? Corrente é justamente o fluxo dos elétrons, né? Então são os elétrons fluindo. Não é propriamente a diferença, né? A corrente é o fluxo de cargas elétricas, tá? Fluxo de cargas elétricas. E não é qualquer fluxo, tá? É um fluxo ordenado. Fluxo dos elétrons, né? É um fluxo ordenado, beleza? Então, falando sobre. Depois eu vou apagar aqui para falar de resistência mais abaixo. Então, o que acontece aqui? Quais são as simbologias nos instrumentos de medição? Né? Nos instrumentos de medição, esse VDC, né, vai mudar para A, né? A de ampere, tá? Então vai ficar assim, ó, tá? Lá nos instrumentos você vai ter AC, né? E DC. Geralmente, às vezes, você tem DCA, isso. O A vem depois, o ACA. Isso. ACA e DCA. Então, o que acontece? Às vezes vem um Mzinho aqui para dizer que a escala está em miliampere, tá? Às vezes vem um M aqui, vou até colocar aqui, ó. Às vezes vem um Mzinho aqui embaixo para dizer que a escala está em miliampere, tá? Mas ACA e DCA. ACA seria a corrente alternada. Então, se você vir, né, isso aqui, AC, tá? Aqui já está dizendo que é alternate corrente em ampere, né? Que é ampere a unidade de corrente, tá? Então, isso aqui seria corrente alternada, tá? Para medição de corrente alternada. Aqui seria DC direct corrente, então seria corrente contínua, tá? Então, você é um medidor vai medir a corrente contínua. Beleza? Ok, tá bom. Então, temos corrente alternada e corrente contínua. Se a gente for desenhar o gráfico, né? Então, um gráfico só para a gente exemplificar o que seria uma corrente alternada e uma corrente contínua, tá? Corrente alternada, que é a CA, seria, tá? O exemplo aqui em cima, tá? O símbolo de corrente é o I, tá? IT. Então, você tem aqui, você teria um valor flutuando aqui, né? Oscilando aqui. Seria a corrente alternada. E um exemplo mais rápido aqui de corrente contínua seria uma corrente fixa, né? Então, por exemplo, de uma bateria de um automóvel, tá? Seria uma corrente aqui, teria um valor exato. Por exemplo, 12 volts, ou 12 volts não. Isso é corrente, né? Então é ampere. Aqui seria I, né? Em cima nesse eixo Y aqui e aqui T, né? Então, tempo, por exemplo, seria, vamos dizer, 1 ampere, né? Uma bateria. 1 ampere já é uma corrente alta, tá? É alta. Se a gente dessa aí passar pelo ser humano, ela mata mesmo, tá? Então, o seguinte, tá? DCA
Se tiver o M é porque a escala está em miliampere no seu motivo, tá? Beleza. Então já falamos de tensão corrente, os instrumentos de medição. Vou falar um pouquinho quando eu utilizar o Tinkercad, né? E agora eu vou falar um pouco de resistência, depois falar como é que a gente vai utilizar isso para fazer as medições de laboratório, né? Que aqui é só para a gente introduzir os conceitos básicos de tensão e corrente, tá? Eu estava esquecendo de uma coisa, além disso, tá? Existe outro símbolo para isso aqui, tá? Como é alternada, você vai encontrar lá um A, assim, ó. Pode encontrar um A com um tio, e aqui, a mesma coisa do outro, você pode encontrar um A traçado e os pontos aqui em cima. Isso aqui significa, uma linha pontilhada em cima, significa corrente contínua, tá? Para medição de corrente contínua e medição de corrente alternada, a mesma coisa desses dois, tá? Então, esse símbolo aqui é corrente contínua, tá? Esse aqui é alternado. Então, se tem um V é porque é voltagem, se tem um A é porque é corrente, beleza? Beleza, tá. Vamos falar de resistência, tá? Resistência é o quê? Resistência é a capacidade que o material tem de resistir ao fluxo de elétrons, né? Então, todo material, a corrente elétrica ela precisa fluir sobre um condutor, né? E todo condutor possui uma resistência, né? Então, resistência é a capacidade é a capacidade, né? Que um condutor ou um dispositivo, condutor no caso, é um cabo de cobre, um cabo de prata, não sei. Nos circuitos eletrônicos, né, nós temos umas trilhas, né, as trilhas têm resistência. A gente busca fazer com que as trilhas tenham resistência baixíssima, né, mas todo condutor, tá, vai produzir resistência elétrica. Então, é a capacidade que um condutor ou, né, um dispositivo que é feito propriamente para produzir resistência à corrente, né, ou um dispositivo, quando eu falo de dispositivo, é os resistores, é a capacidade que um condutor ou um dispositivo tem de resistir. Vou apagar isso aqui, peraí. Tem de resistir à corrente elétrica, tá? Então, o que temos aqui? Só ressaltando aqui, eu esqueci de falar já que a unidade de volt de voltagem é volt, né? Aqui da corrente é unidade, tá? É o ampere. Ampere, tá? Ampere. Vou escrever melhor isso aqui. É o A que significa ampere. O acento assim ao contrário, né? Vou melhorar esse acento aqui. Isso, pronto, tá. Então, estava lá falando de resistência, né? Então, é a capacidade que o condutor ou um dispositivo tem de resistir à corrente elétrica, né? O que acontece? Quando a corrente está fluindo sobre um condutor, né? Por exemplo, desenhar um condutor aqui, a corrente são elétrons, né? E dentro do condutor, o que acontece? O condutor é feito de átomos, né? Então, vou desenhar de preto aqui como se fossem os átomos, né? Os átomos aqui, condutor. E de vermelho são os elétrons fluindo. Então, isso aqui seriam os elétrons fluindo, eles, mesmo que o fluxo não seja reto, eles estão indo para um ponto, tá? Porque aqui, ó, o que está fazendo esses elétrons ir, né? É a DDP, é a diferença. Vou colocar aqui que tem um terminal positivo e um negativo. Isso aqui são simbologias, tá? Isso aqui eu estou representando uma bateria contínua, tá? Então, como se fosse aqui, o lado maior é mais, o lado menor é menos, tá? Aí o que acontece? Nós temos os elétrons fluindo de um ponto a outro, né? Então eles vão estar aqui
Os de preto eu representei para vocês como sendo o átomo, ou os átomos do condutor, né? Vamos dizer que é um condutor de cobre, né? Então, você tem os átomos aí do condutor. Aí, pô, professor, mas os elétrons são negativos porque eles estão saindo positivo aqui. É porque é o seguinte, o sentido convencional da corrente, a gente chama esse sentido do positivo para o negativo, tá? Porque antes se acreditava que eram os elementos positivos, né? Os prótons que circulavam, que eram a corrente, mas aí, como os estudos já todo o estudo já tinha sido feito dessa forma, adotou-se, né, que o sentido convencional seria do lado positivo, tá? E o sentido real mesmo é daqui, ó, do negativo para o positivo. Mas isso não vai afetar em nada nos cálculos, tá? Mas o sentido real da corrente que a gente coloca no circuito, tá? Sentido convencional é esse aqui, do positivo para o negativo, tá? Mas o sentido real mesmo é o contrário. Então, só para vocês não confundirem, mas aqui o que eu estou explicando é o seguinte, que os elétrons vão estar fluindo, porque tem uma DDP de um ponto, esse aqui é o ponto A, esse é o ponto P, o ponto B, né? Então, desses dois pontos, existe uma diferença de potencial, que vai fazer com que os elétrons fluam de A para B, né? Então, essa bateria está fazendo isso. Então, aqui tem uma DDP, né? Que é a tensão. Beleza, aí os elétrons estão fluindo aqui no material, um condutor, vamos dizer, exemplo, que é um condutor de cobre, e o que acontece? Eles se chocam com os elementos aqui, né? Então, eles se chocam com os átomos. Então, é essa resistência que há no condutor. É o choque que os elétrons encontram ao bater nos átomos do próprio elemento, do próprio condutor. E isso gera calor, né? Gera o calor, o efeito Joule, o pessoal chama, né? Calor, efeito Joule. Esse calor é a perda, né, de energia elétrica em calor, né? Porque os elétrons estão caminhando aqui, batendo nos átomos e estão perdendo energia na forma de calor, tá? Alguns resistores são feitos, né? Alguns são feitos justamente para gerar calor, né? No caso, para aquecer algum sistema, né? No caso, resistores chuveiro, né? Então, tem aqueles mergulhões, né? Que você aquece a água também. Então, aquilo são resistores, são exemplos de resistores. Na torradeira, né? Na George Foreman lá, que o pessoal usa para assar carne, né? Fazer misto quente e tudo mais. Aquilo ali são resistores próprios para produzir calor, né? Então, é um material que a corrente elétrica tem que passar ali para produzir calor. Então, beleza. Aí a corrente elétrica vai passando encontrando resistência nesse material e produz calor. Então, isso aqui é a resistência de um condutor, tá? É a resistência que ele apresenta, né, ao fluxo de corrente elétrica, beleza? E a unidade que a gente utiliza, né, na resistência é o ohm, né? Então, unidade de resistência é o ohm. Ela é escrita como se fosse esse ômega, né? É um ômega, espécie de é um símbolo de uma ferradura, tá? E escreve assim, ohm, né? Então, essa é a unidade. Então, a gente deu uma pincelada aqui sobre, e inclusive, né, nos dispositivos de medição, você vai encontrar justamente esse símbolo aqui, tá? De ohm, tá? Então, tem várias unidades, né? Tem em escalas, né? Mega, milhão, kaon, tá? Que eu vou explicitar mais na frente. Tem uns vídeos aí anteriores aí que fala sobre conversões de unidades, que é importante vocês estarem dando uma olhada. Se eu perceber alguma dificuldade, eu volto a falar, porque é muita coisa para a gente falar ainda, tá? Então não posso estar parando tanto nessa parte específica aí de mudança de conversão de unidades, tá? Mas se eu ver a dificuldade que alguns alunos têm, a gente vai tirando dúvida, tá? Beleza. Então, nós falamos desses três conceitos básicos, tá? Tensão, corrente e resistência. Aí, o que eu vou falar para vocês aqui é o seguinte. A gente precisa entender uma lei importantíssima, né? Para a gente trabalhar aí no laboratório, usando o Tinkercad, trabalhar os conceitos aí
básicos de eletricidade. Então, nós temos a lei de Ohm. O que é essa lei? A lei de Ohm é o seguinte: esse é o cara chamado Simon Ohm, né? Ele estudou essa lei e descobriu o seguinte: ele descobriu que existia uma relação entre essas três grandezas: tensão, corrente e resistência. Ele começou a estudar condutores, né, e percebeu que existia uma relação entre a resistência dos condutores e as tensões e as correntes que ele aplicava nesses condutores. O que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte: ele percebeu que quando ele dividia a tensão pela corrente, ele encontrava uma constante. Como assim, professor? Seguinte, ele pegava um condutor de cobre, por exemplo, pegava um condutor de cobre, aplicava uma tensão nesse condutor, né? E nesse condutor ia passar uma corrente, beleza? E aí o que ele fazia? Ele pegava, aumentava essa tensão e anotava. Aí ele duplicava a tensão. Aí ele percebia que quando ele duplicava a tensão, a corrente também duplicava. Quando ele triplicava, a corrente também triplicava. Se ele dividisse esses valores de tensão por corrente, sempre ele encontrava um valor constante, sem ele mudar o quê? O condutor, mantendo sempre o condutor. Mas enquanto ele, né, mexia nesses valores de tensão e corrente, ou seja, aumentava a tensão, a corrente também aumentava, ele percebia que ao dividir esses valores, sempre dava uma constante. Independente de se ele colocasse 10 volts, 50 volts, sempre quando ele dividisse tensão por corrente, ia dar um valor constante. E esse valor constante era justamente a resistência do condutor. Então, ele acabou descobrindo aí a lei de Ohm, né? Uma lei na qual relacionava que a tensão sobre a corrente é igual à resistência do condutor, tá? No caso, a gente chama de condutor ôhmico, né? Então, essa é a relação que ele descobriu, tá? Essa é uma fórmula fundamental aí para a gente estudar, para a gente trabalhar no laboratório, tá? Então, existem outras formas de você escrever isso aqui, né? Então, o V também, a gente conhece a fórmula dessa fórmula aqui, ó. Nessa fórmula, né? V, você deixa o passo I para lá multiplicando, fica R vezes I, tá? Beleza? V igual a R vezes I. Beleza? Então tá aí a lei de Ohm, né? A tensão é igual a resistência vezes a corrente, ou tensão sobre corrente é igual a resistência, tá? Existem três jeitos de você escrever essa fórmula, tá? Também tem, se você isolar a corrente, né? Você vai ter que a corrente é igual a tensão sobre a resistência, tá? Então, você não precisa saber essas três, sabendo só uma você consegue trabalhar, tá? Geralmente em sala de aula eu passo esse triângulo aqui pro pessoal, né? Que facilita aí a galera a estudar, né? Que é o tensão R aqui e embaixo, né? A pirâmide, né? E aí o que acontece? Se você tapar, né? Aqui onde você tem tensão, você vai escrever que tensão é igual a justamente isso aqui, ó, R vezes I. Tensão tapou aqui, né? R vezes I. Se você quer saber, então, tensão, R vezes I. Se você tapar, né, ali a resistência, o que você tem ali? Você tem que resistência é igual a T, V sobre I, ó, V sobre I. Resistência é igual a V sobre I. V fica em cima e embaixo. Se você vem e tapa ali no I, né? O que você tem? Você tem que corrente, né? Você tapou o I ali, ó. Você tem que sobra aqui tensão sobre R, né? Então, você tem tensão sobre R, tá? Então, esse triângulo aqui é só para ajudar, tá? Algumas pessoas que têm mais dificuldade aí com mexer, né? Na fórmula, né?
tá? Então isso aqui ajuda você a lembrar como trabalhar com isso. Ah, professor, eu queria saber um exemplo prático, né, sobre isso. Então vamos lá, um exemplo prático para a gente trabalhar é o seguinte. Eu vou fazer um exemplo aqui. Imagine o seguinte, imagine que você tenha, tá? Essa simbologia aqui é a simbologia de bateria, né? Então, isso aqui eu vou desenhar para você que é uma bateria, tá? Ou uma pilha, não sei. Nós temos a simbologia de resistência. Então, isso aqui seria resistência, tá? Então, eu vou desenhar o primeiro circuito aqui para vocês. Um circuito bem simples. Nós temos uma tensão aqui, uma bateria e uma resistência, tá? Então, um circuito simples aí, onde a gente vai aplicar a lei de Ohm. Então, imagine o seguinte, que nós tenhamos aqui uma corrente fluindo aqui no sentido que aqui o lado terminal maior é o positivo, o menor é o negativo. Nós temos uma corrente fluindo aqui do positivo para o negativo, né, no sentido convencional, tá? E nós temos uma resistência aqui que eu não sei o valor, vou colocar aqui. Vamos usar a primeira fórmula, tá? Mais fácil, né? Por enquanto, que é V igual a R vezes I. Então, vamos dizer que eu tenho uma bateria aqui de 12 volts, né? E uma resistência de 100 ohms, por exemplo. E aí eu quero saber a corrente, né, que está fluindo nesse circuito. Eu sei que esse circuito é um circuito ôhmico, então como é que eu vou descobrir essa corrente, né? É usando a fórmula ali, ó. Corrente é o que? Igual a V sobre R. Então, a corrente é igual a V sobre R. I de corrente, V de tensão, R de resistência, e é igual a corrente sobre R, V sobre R, né? I é igual a V sobre R, e aí você terá que I vai ser igual ao que? A tensão que é 12 sobre a resistência que é 100, né? Fazendo essa divisão, você vai ter quanto aí? Você vai ter 0,12. Qual a unidade de corrente? Ah, tá. Ok. Nem sempre você vai ver que no seu instrumento de medição a corrente vai estar lá fácil de visualizar assim, 0,12 ampere, porque esse número é menor que 1. Então é mais fácil você trabalhar com escalas menores. No caso, você poderia trabalhar aqui com miliampere. Se você quer converter de ampere para miliampere, é só você multiplicar por 1000, tá? Se você multiplicar por 1000, isso aqui, você vai obter a unidade de corrente em miliampere, que provavelmente vai estar lá no seu multímetro e vai ser mais fácil de você visualizar. Então, vai ser 120 miliampere a resposta. Você tem uma corrente aí de 120 miliampere nesse circuito, aplicando a lei de Ohm, tá? Então, vamos para um outro exemplo aqui. Então, vou colocar aí como sendo exemplo A, fazer um outro exemplo, exemplo B aqui. No caso, você tem um circuito simples e você tem uma resistência aqui e você quer aplicar a lei de Ohm. Agora, vamos achar a tensão. Vamos dizer que a tensão aqui, eu não sei ver, tá? Uma resistência aqui de 1K, por exemplo, né? 1K ohm. E vamos dizer que está passando uma corrente aí, nesse circuito, de 500 miliampere. Corrente de 500 miliampere. E aí, como é que eu resolvo isso? Vamos aplicar a lei de Ohm. Eu quero saber qual é o valor, né? Isso aqui é um igual. Quero saber qual é o valor da tensão aí. Então, a tensão aqui vai ser o seguinte: tensão, a gente sabe, usando a fórmulazinha lá em cima, lá, ó, tensão é igual a resistência vezes corrente, né? Então, P é igual a R vezes I, tá? Então, coloco aqui P igual a R vezes I. Deixa eu melhorar essa letra aqui, peraí. Tensão igual a R vezes I. Então, tensão é igual a resistência 1K, né? Então, 1K. O que é o K, tá? O K você pode escrever isso tanto como sendo 1000, né? Ohms, ou 1K. O K é 10 a terceira. Então, você pode escrever assim. Vezes, porque eu não posso sair multiplicando 1 vezes 500 e falar que a tensão é 500 volts. Não. Esses valores aqui implicam, tá, no resultado. Então, preciso
né, utilizar essas bases de 10 aqui. Então, K é 1 vezes 10 a terceira, isso é a resistência, vezes a corrente, que é quanto? 500 mili, só que não é mili. Mili é um prefixo que significa 10 a menos 3. Então, no lugar do milho, eu coloquei 10 a menos 3. E aí, eu vou fazer o cálculo. V igual a 1 vezes 500 dá 500, né? Como é que eu faço a multiplicação com base de 10 aí? Conservo a base, somos expoentes, né? Quando é multiplicação. Então, 500 vezes 1, 500. Vezes, aqui você tem quanto? 10 a terceira com 10 a menos 3, né? 10 a terceira com 10 a menos 3, conserva a base, somos expoentes, 3 mais menos 3, esses menos com menos, ou 3 com menos 3 dá 0, né? No caso, então vai dar 0 aqui. 10 elevado a qualquer número elevado a 0 é 1, então vai ser V igual a 500 vezes 1, que vai dar 500 volts, né? Isso aqui é 500 vezes 1, tá? Isso aqui é o valor de 1. Então vai dar 500 volts. Essa é a tensão desse... É a tensão nesse circuito aí que a gente achou usando a lei de Ohm, tá? E eu vou fazer o exemplo C, que é o último aqui, no caso, em que você tem que achar a resistência, né? Então você tem uma tensão aqui X, uma resistência aqui, vamos ver aqui, eu vou colocar uma tensão aqui de 10 volts, tá? Uma corrente de, vamos colocar uns 600, não, uns 250 miliamperes, vamos colocar uns 250 miliamperes de corrente. Então, vou colocar uma corrente de 250 miliamperes. E a resistência que eu não sei o valor, né? Que eu quero saber. Então, usando a fórmula, a gente sabe ó, que resistência é igual a V sobre I, então resistência vai ser igual a tensão sobre a corrente. Resistência é igual, tensão é 10, corrente é 250 miliamperes. Agora você tem que colocar o milho. Aqui não tem nenhum prefixo K, nem mega, nem nada, só tem volts, então você coloca o 10 mesmo. Mas aqui sim, você tem mili, né? Então seria, você tem que colocar o 10 a menos 3 aqui, tá? Para trabalhar. Ou fazer a conversão logo, né? De 250 miliamperes para ampere, que vai dar 0,25, né? Ampere. Então você vai fazer o cálculo aqui, ó. R é igual, né? Então, você pode tanto cortar esse 10, esse 0 com esse 0, tá? Fica 1 sobre 25. Esse 10 a menos 3 para passar lá para cima como 10 a terceira, isso aqui é uma propriedade da matemática, tá? E aí você tem. E aí você pode, o que você pode fazer aqui? 1 sobre 25, né? Ou você pode fazer, o que é 10 a terceira, né? 10 a terceira é 1000, né? Então, 1000 vezes 1 dá 1000, né? Então, seria 1000 e deixa o 25 lá embaixo. 1000 dividido por 25 vai dar quanto, né? Vou errar aqui, né? Dá 40, né? Então, você tem uma resistência aqui de 40 o quê? Como aqui não tem 10 a terceira nem nada, já sai o valor em ohm, tá? Então, aqui saiu 40 ohms, tá? Esse é o valor mesmo, né? 40 ohms. Fazendo o cálculo aí, sobra o 20, né? 8, isso mesmo, dá 1000. Então, é 40 mesmo. 40 ohms, beleza? Essa é a resistência desse circuito. Então, nós calculamos usando a lei de Ohm para isso, tá? O que nós vamos verificar no exercício de laboratório? Eu só quero que vocês observem, tá? Como a gente aplicou a lei de Ohm e as unidades, tá? Que no próximo vídeo eu vou fazer um exemplo, uns exercícios no laboratório mesmo, mostrando sobre como é que funciona o protoboard e a montagem de alguns circuitos básicos, aplicando a lei de Ohm. Então, essa aula aqui é mais uma introdução teórica do que a gente vai ver na montagem de circuito e vocês vão verificar a lei de Ohm acontecendo, beleza? Então, vou encerrar por aqui e a gente se vê na próxima aula aí, beleza? Então, bons estudos para vocês aí. Até mais.